os políticos no Brasil, a maioria está sofrendo um processo de decadência. O Suplicy é um político do século XXI, totalmente preparado para exercer essa profissão que ele assume como um sacerdócio, como uma vocação, como uma paixão incomum. Ele é o único que até hoje acompanhou todo o processo do Teatro Oficina, viu todas as peças do Teatro Oficina. E não somente do Teatro Oficina, mas de quase todos os teatros de São Paulo. É um homem que lê, é um homem que estuda, enfim, é um homem que tem cultura. Então é um homem que tem autoridade para dizer isso, porque ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é cultura, ele sabe o que é educação. Isso faz dele um sujeito poderoso, com toda a humildade, com toda a simplicidade dele, porque ele não tem demagogia nenhuma, com toda a simplicidade dele, ele consegue entrar sempre nas questões onde há uma encruzilhada qualquer, difícil, como agora houve recentemente com os presos de Araraquara. Então, nesse conflito enorme que hoje, quem é que vai lá? Vai ele. Ele não está preocupado se aquilo é do partido de fulano, de ciclano, ele não tem preocupação nenhuma nesse sentido. Ele é absolutamente fiel à causa pública. É um homem que é capaz de dormir no acampamento do sem-teto, qualquer coisa que for preciso fazer, o corpo dele vai lá e vai. E ele vai e ele já resolveu problemas não só de comunidades inteiras, mas de pessoas, porque ele também é focado nas pessoas. Ele não faz aquele relacionamento de pegar uma criança pobre e levantar a criança assim e cumprimentar, aquela demagogia. Ele não faz o teatro disso. Inclusive, ele tem esse projeto da renda mínima, que é um projeto maravilhoso, que parte dessa ideia do ser humano que ele tem. Para ele, o ser humano está além das classes. É como no teatro. No teatro, a gente tem que fazer teatro para todo mundo, além das classificações. Seja o cara bandido, seja o cara pobre, seja o cara rico, seja branco, seja preto, seja criança, seja velho, é universal. Evidentemente, ele assume muito mais a causa da grande maioria do povo brasileiro, que é uma maioria que sofre um processo ainda de escravidão, que sofre um processo ainda de submissão, de dominação, que sofre um processo de desigualdade, que é, evidentemente, a causa de toda essa violência do que está acontecendo agora. Ele é o grande político do futuro, quer dizer, na decadência atual política, quer dizer, o modelo de político para o presente e para o futuro é o Eduardo Suplicy. É um político do século XXI. Agora, ele é moderno demais para o nosso tempo, porque esse homem é santo demais para ir para a presidência. Não pode, porque ele vai ser devorado pelos corruptos. Não. Ele é muito mais forte que o corrupto, porque o político corrupto é um cara sem vocação, que ele está ali sem vocação, é como se fosse um ator que é puramente mercenário. Então ele vai lá porque dá ibope na televisão, porque ganha dinheiro, ele faz a coisa mediocremente, mas vai lá, passa e fica assim. Não, o Suplicy é um gênio. O Suplicy reinventou a profissão do político, porque você fala em política e todo mundo diz, que horror, mas você fala em Suplicy é diferente. Acontece uma outra coisa em torno quando se fala nisso. Por quê? Porque ele descobriu um caminho absolutamente novo, ele tem talento para isso. Os outros políticos não têm. Então, a miséria humana desses políticos, a falta de educação e a falta de cultura faz com que eles têm que ser apropriadores mesmo dos bens públicos, eles têm que ser corruptos. Porque só resta corrupção para a vida deles. O que eles vão fazer? Eles não sabem nada também, são ignorantes, não têm cultura nenhuma. Né? Então, eles querem se locupletar, porque o vazio da vida deles eles preenchem com grana. E são pessoas fracas. O Suplicy é um forte, porque ele não precisa ser corrupto, porque tem uma coisa que é muito melhor que a corrupção, que é muito melhor do que você ficar roubando dinheiro, que é você criar. O capitalismo em si é um regime corrupto. Eu acho da maior hipocrisia Fernando Henrique dizer, não, nessa campanha do Alckmin nós temos que despertar a indignação do povo brasileiro. Eu tenho horror a essa hipocrisia. Nenhum de nós tem o direito de fazer essa pose de estou indignado com a situação do Brasil, com a corrupção. Uma, porque tem o rabo preso. Já tinha feito isso para conseguir reeleição. Outra, porque eu não tenho coragem de fazer isso, porque eu fui entrar em cena outro dia
Tinha um mendigo dormindo no frio, todo enrolado, e ele com uma imagem de Jesus no meio, do lado dele, como se Jesus fosse o guarda-costa dele, o protetor dele. Eu senti como aquele homem que estava ali, não sei se era homem, se era mulher, como ele precisava de alguma coisa para ter coragem de enfrentar aquela noite. Agora, aquele homem é um entre milhões de brasileiros que estão na rua, que estão sem teto, que estão sem terra, que estão sem nada, porque a ignorância dos que dominam, que são formados no capitalismo e que parte da hipocrisia, partem de admitir essa situação corrupta do regime capitalista e defendem ainda através do neoliberalismo e ainda querem fazer a pose de que o único problema que existe é a corrupção moral dos políticos. Quer dizer, eu fico com vontade de escarrar na cara quando uma pessoa faz cara de indignado, uma pessoa de classe média alta para cima. Quando essas pessoas estão se beneficiando, estão explorando exatamente a maioria da população do Brasil. Estão vivendo às custas da desigualdade, estão vivendo às custas da violência. Por isso que elas fazem shoppings, por isso que elas fazem aqueles guetos delas viverem, os alfavilles, por isso que elas vivem cheias de segurança, por isso que elas têm um carro escuro, porque elas são responsáveis por isso. Elas criaram esse regime corrupto, muito pior do que essa corrupção desses pobres políticos que ficam roubando. Eu não dou justificativa a eles também. Mas, enfim, o buraco é mais embaixo do que essa cara de indignação. E, realmente, o Suplicy não faz cara nenhuma. Ele é dele. Se eu não me pediram para falar sobre o homem e o político, é a mesma coisa. Você não vê a diferença do Suplicy se ele está assistindo uma peça aqui, se ele está conversando com você, se ele está no Senado, se ele está com uma pessoa pobre, se ele está com uma pessoa rica, se ele está com uma pessoa do PT, se ele está com uma pessoa de outro partido, é a mesma pessoa. Claro que visando cada vez mais uma transformação das estruturas da sociedade, que são todas baseadas há 500 anos na exploração dos ricos, que os ricos que são fracos fazem contra os pobres, que são fortes. E os pobres são fortes. Se não fossem os pobres, não haveria, que trabalham, não haveria toda essa riqueza das nações, porque quem faz são os pobres. Os ricos exploram. Felizmente, pelo grande reconhecimento que a população tem por ele, ele vai ser reeleito, porque os concorrentes dele estão muito aquém. E o povo, engraçado, o povo está muito mais à vanguarda, está muito mais à frente, tem muito mais cultura que muito político que diz que precisa de educação tem. Que o povo tem, pelo menos, a afetividade hoje é uma categoria política. Se você tem um afeto real, que ninguém tem fanatismo por ele, ninguém tem aquela coisa de malufismo, nada. As pessoas gostam da pessoa dele. E ele é um modelo de comportamento humano para nós todos. Para mim, eu me inspiro demais nele.